ser as minhas luzes à noite, qual vai ser a minha refeição, vai ser sem álcool, vai ser com menos carboidrato, vai ser carboidratos lentos, ok? Tem pessoas que se não comem carboidrato à noite, têm insônia, já viram isso? Alguém já viu isso? Já viram? Por que que isso acontece? Por que que isso acontece? A insulina é essencial para levar para o músculo os aminoácidos de cadeia ramificada e os aminoácidos aromáticos. E aí são os que competem com o triptofano na entrada da barreira hematoencefálica. Então, para algumas pessoas, esse mecanismo é muito delicado. Então, se o cara não tem nada de carboidrato, é só proteína e salada, ele fica assim, ó. Eu conheço mais de um. O doutor parei de dormir no mesmo dia que eu comecei a fazer isso. Então, você dá um pouco de carboidrato para esse aminoácido ramificado, o BCA, entrar no músculo, para fazer a síntese de músculo, e liberar o triptofano, que é o mesmo transportador. Você entendeu? Então você tem que fazer essa entrada do triptofano no seu cérebro. Agora tem outra situação. Aquele paciente que está com o intestino cronicamente inflamado, ele também pode ter insônia. O que acontece com ele que está cronicamente inflamado? Ele não aumenta o macrófago dele, não aumenta o sistema imunológico, não fica estimulado, e não tem uma enzima, vocês lembram? A enzima que tem na célula imunológica, no macrófago, que destrói o triptofano? Indoamino dioxigenase. Indoamino dioxidase. Indoamino dioxidase. Agora, bom, enfim. Então a ido é estimulada no macrófago quando é atacado o intestino. E lá no intestino, esse macrófago já vai acabar com o teu triptofano ali. Ácido quinolênico, quinolínico. O que já foi direto no intestino. Aí não adianta comer triptofano, porque vai ficar ali mesmo, está com o intestino cronicamente inflamado. Aí o cara... Como? O intestino também é um órgão endócrino. Não é óbvio? É a nossa maior glândula. Então seguimos. Então vamos falar aqui agora de vitaminas e estresse. E depois vamos falar de botânicos para dormir e adaptógenos. Que horas são que eu não sei? 5h40? Nossa. Tá. Então vitaminas e estresse. Botei um resumo aqui. B1, super importante, reduz a resposta do cortisol associado ao estresse. B3, melhora a conversão do triptofano em serotonina, então melhora também a qualidade e quantidade de sono, mais serotonina vai ser mais melatonina também. B5, reduz a resposta de cortisol associada ao estresse. Então ela pode ser interessante para pacientes que estão cronicamente estressados, usar aquelas doses que a Bela estava falando, até 1 grama, 2 gramas. Em geral eu não chego a tanto, tá? Não acho que seja tão... A minha única estratégia, eu junto mais coisas, não acaba... Enfim, não vejo que seja tão importante chegar em doses tão altas, mas é uma protetora das adrenais, está envolvida na síntese da coenzima A, então está envolvida em todas as mitocôndrias. Então é importante para coenzima A, é importante para a geração de energia em todas as células. B6 para síntese de GABA, metilfolato para regenerar a tetrahidrobiopterina envolvida nos neurotransmissores. B12 ajuda a resetar o ritmo circadiano, ajustando o sono e o pico de cortisol. Olha que interessante. Pelo menos em animais a gente sabe que funciona bem com esse objetivo. Tá? Em humanos não conheço estudos ainda. Então esse aqui foi um estudo complexo bem em alta dose por 90 dias, aliviando o estresse relacionado ao trabalho. Então eram pacientes com alto estresse ligado ao trabalho, e o que eles fizeram? 60 indivíduos, 3 meses, duplo cego randomizado com placebo, fizeram vários questionários. E aí, passando aqui está o complexo B que eles usaram. Tá? B1, 75, B2, 10, B3, nicotinamida, que é a mesma forma que eu uso também, ao invés de usar o ácido nicotínico, 100 mg, B5, 68, sendo total de 75, B6, 25, uma forma bem boa. Eu vou ver algumas considerações aqui do lado, aumentaria um pouco B2, avaliaria B12 conforme o exame, usaria metilcobalamina, biotina, ascorbato de cálcio, ácido ascórbico total 130, estão vendo aqui, né? Eles têm ainda aqui, ó, um extrato de avena sativa, que é um calmante, tá? E passiflora, 100 mg, também um outro sedativo, já vamos ver ele depois.
Então, esse uso aqui levou a uma redução significativa da tensão pessoal, medida por um questionário validado, e redução nas reações, redução na confusão, depressão e no humor deprimido com 12 semanas. Então, há efeito. Um complexo B bem feito, um magnésio com vitamina C funciona. Tá? Eu botei aqui uma sugestão de como eu estruturo as minhas formulações. Então eu procuro usar um complexo B. Eu botei aqui, não faço doses tão altas no início, ou às vezes subo mais. Eu botei aqui o range de doses, tá? Que eu costumo usar de todos os nutrientes. E, claro, não é fixo nisso, eu posso usar mais, posso usar menos, mas enfim, uma média da variação. E algumas coisas eu sempre vou me basear em exames, como vitamina B12, como folato, que eu vou usar homocisteína, porque a gente sabe que tanto B12 quanto folato em excesso estão associadas a câncer. Então eu não vou ficar suplementando sem controle. Tá? Então são vitaminas que têm a ver com metilação, com ciclo celular. Eu vou querer níveis ótimos, nem muito baixos, nem muito altos. Diga. Eu uso às vezes os dois, o selênio quelado e o Excellent, porque eu já vi que alguns pacientes não melhoram tanto com um, nem tanto com o outro. Então, eu às vezes comecei já há alguns anos a misturar os dois. Tá? O Excellent é o selênio de levedura. Né? Então, esse aqui foi uma avaliação de um outro suplemento alimentar em pacientes também com burnout. E esse suplemento aqui chama Target One, um suplemento vendido na Europa. Um dos elementos é taurina, o outro é o Eleuterococcus centicosus, que é um ginseng, é o ginseng coreano. Tá? O Gimplex, que é uma fonte de sódio, superóxido de glutase, então é 5 mg de sódio. E a casozepina, que é um hidrolisado de caseína, que é um relaxante. É como tu botar uma beta-casomorfina. Não é exatamente isso, mas é um peptídeo que vem da caseína que tem uma ação calmante. Isso eu não uso com os meus pacientes, tá? Mas o Gimplex é interessante, a taurina também e o ginseng também. Então aqui está o nível de burnout. Esse estudo é bem detalhado, eu não trouxe os detalhes todos dele aqui, mas o nível de burnout na escala de classificação oficial, no início e no final do estudo, do grupo tratado no grupo placebo, ou seja, no início do estudo de um 33 com alto nível de burnout, no final, 84 dias depois, só 2 estavam em alto nível. A maioria migrou para muito baixo ou baixo. E no grupo placebo, o que aconteceu? Diminuiu um pouco, mas não tanto. Em geral, de alto para moderado, raros indo para o grupo baixo ou muito baixo. Então, uma outra planta além do Panax, citada nesse estudo, é a rhodiola. É uma outra planta muito interessante, vou começar a falar um pouco mais de adaptógenos agora. Rhodiola é uma planta extremamente interessante na ansiedade, no estresse crônico no estudo. Tá? Então, tem estudos em seres humanos, são esses aqui que eu conheço, são os 5 principais estudos em humanos. Tá? Vejam que as doses variam de 50 mg 2 vezes por dia até 370 mg uma vez, ou ainda 288 2 vezes ao dia. Então tem desde 100 mg total até mais de 500 mg ao dia. Então uma dose variável. Tá? Depois eu vou falar da minha experiência também. O que a gente tem aqui? Como que funciona? O estresse, um dos mecanismos pelo qual o estresse gera malefício à saúde é o aumento do óxido nítrico. Tá? Excessivos níveis de óxido nítrico, níveis inflamatórios, que vão diminuir a performance em endurance. O que a rhodiola faz? Ela consegue, estimulando o heat shock proteins, diminuir a quantidade excessiva, normalizar o óxido nítrico celular, normalizando os níveis de ATP e otimizando a performance. Então isso se dá através de heat shock proteins. Também existe uma interação direta com receptores de glicocorticoides, também modulando níveis de cortisol. E quando eu falo modulando, isso trabalha tanto em nível excessivo quanto em nível baixo, nos 2 níveis. Ok? Então, isso funciona com a ashwagandha, isso funciona para a rhodiola, isso funciona para a panax, isso funciona para a maca peruana. Todas essas plantas têm uma ação adaptogênica. Então, são uma ótima intervenção em pacientes com alto nível de cortisol ou com baixo nível. Ok? É uma estratégia que a gente pode usar com segurança. Então, a rhodiola, inclusive em dose única,
reduz sintomas de estresse, fadiga e melhora a performance cognitiva. O detalhe da rhodiola é que algumas pessoas ficam irritadas quando usam, é raro. E isso ela sabe no primeiro dia. E essa melhora é no primeiro dia. No primeiro dia que ela usar rhodiola, ginseng, ashwagandha, a pessoa se sente melhor. Ela não precisa tomar 1 mês ou 2 meses. Ok? Como é que a pessoa toma um antidepressivo? Leva 2 meses para fazer efeito. Aqui funciona no primeiro dia. Não o efeito máximo. A pessoa já sente benefício no primeiro dia. E se ela tiver irritabilidade, vão tirar a rhodiola. Isso acontece no primeiro dia também. Professor, isso associa tipos de adaptogênicos? Sim, associo. Vou mostrar as formulações que eu uso para vocês, tá? Exatamente agora. Fiz para ti o slide. Tua pergunta. Então eu costumo trabalhar com associação de adaptógenos para ter sinergismo com melhor resultado e menor risco de efeitos adversos. Por exemplo, tem muita gente que fala: eu não uso o Panax porque ele dá taquicardia. Eu nunca tive um caso. Talvez porque eu use uma dose pequena. Nunca tive. Só que tem estudos com Panax com até 3 gramas, 4 gramas. Eu não uso. Eu uso aqui, 200, 300, 400 miligramas. Então isso aqui eu botei aqui a faixa de dose que eu costumo usar, total diária, mas normalmente eu fragmento ao acordar e ao redor das 16 horas, somente de segunda a sexta. Somente de segunda a sexta, para não precisar parar, depois de 3 meses, e ao acordar às 16 horas. A gente prefere usar às 10 da manhã e às 16 horas. Ao acordar às 16 funciona super bem. Tá? Essa aqui é uma fórmula bem fraquinha, não é das mais poderosas, não seria para um caso muito grave, com 150, 200. Se você precisa de um plus, já coloquei aqui embaixo, complexo B, B5, vitamina C, você vai fazer um plus. Por quê? Para tirosina virar norepinefrina, BH4, vitamina C, B3 e B6. Depois aqui para epinefrina, e magnésio. Então a gente vai precisar desses nutrientes também. Então você pode botar além daqueles, um magnésio, na forma de aspartato, é bem interessante. Uma B5, uma vitamina C e um zinco, por exemplo. Tá? Aqui eu botei uma dose de zinco de 5 mg. Pode ser de 10 a 50 por dia. Porque eu tenho que ter um exame para avaliar nesse estágio do meu paciente. Não vou ficar dando zinco 50 mg ou 30, você não tem um exame que mostre essa deficiência. Gabriela, o paciente está cheio de manchas brancas nas unhas. Ok, então eu posso começar com uma dose maior, porque é certo que ele está deficiente, mas igual eu vou usar como meu endpoint os valores do exame, que vão me dar muito mais segurança. Porque vai chegar uma hora que a mancha na unha vai sumir, mas ele pode continuar deficiente ainda. A mancha é um marcador tardio de deficiência de zinco. Então eu tenho que voltar para o exame e depois olhar. Então é melhor ter esse parâmetro já no início, para ter a comparação para depois, ok? Então vou falar um pouco mais de nutrientes e botânicos para controle de estresse. Aqui eu trouxe um estudo que eu vou falar de uma outra coisa interessante, é um estudo citado em vários congressos, quando eu fui ler o estudo eu vi, que é o estudo com militares, 5 dias de exercícios físicos pesados, privação de alimentos e sono, cortisol foi lá em cima, desempenho foi lá embaixo. E aqui vocês estão vendo o que aconteceu com os hormônios, obviamente um estresse agudo, cortisol, testosterona caindo, a livre caindo, tudo obviamente é um estudo antigo, tudo isso é sangue, né? O que eu quero chamar mais atenção aqui, olha o aumento de aldosterona, progesterona também subindo. O ritmo circadiano foi extinto, mesmo com 5 dias de descanso, não tinha os ritmos dos hormônios restaurados. Isso é bastante impactante. E o que aconteceu? Eles fizeram 2 períodos. O período 1 e o período 2 repetiram o mesmo treinamento, no calor e no frio. No calor a temperatura, isso aqui nunca tinha ninguém citado num congresso. Já citaram esse estudo, eles sempre pulam as coisas, né? E aqui no calor era a média de 26 graus. E aqui no frio era a média de 15. Olha no calor o que aconteceu. Pá, lá embaixo não melhorou mais. No frio caía e dava uma melhorada. Testo e testo livre. Então o calor é muito mais estressante do que o frio. Então agradeçam o frio da sala aqui agora. Passar calor é pior.
afeta mais os seus hormônios, em especial testosterona, mas tem os outros também. Nesse estudo eles mediram todos eles no frio e no calor. E com isso, aqui está também a androstenediona, caindo direto com o calor, caindo, subindo no frio. 17 hidroxiprogesterona, caindo, subindo com o frio. DHEA, caindo, não, aqui ó, 6 dias, ó, que é o número dos dias. DHEA cai direto, cai, dá uma melhorada, recupera com o frio, não fica tão estressado. Assim, foi um mês depois do outro. Esse aqui, o curso 1 foi 5 dias, e dali a um mês eles fizeram o curso 2. Os mesmos indivíduos. Então, 26 graus e 15 graus. Isso eu já havia comentado antes, né? Então, 26 graus aqui no curso 1, mais ou menos 10 a 15 aqui no curso 2. E aí eu lembro, que é um outro fator oculto, pouco comentado, que existe uma ótima temperatura para funcionamento do testículo do homem. E essa temperatura, sim, o DNA máximo foi a 31 graus, o RNA 34 a 37. E aí eu deixo aqui uma reflexão que me veio também da medicina oriental. A temperatura escrotal e o uso de roupas íntimas no homem como fator de redução da testosterona, porque mantém o aquecimento maior no local que tem que se resfriar. Então atenção a isso também, atenção a esse ponto. E aí eu me lembro de um livro que eu tenho de medicina ayurvédica que chama-se A Cura Prática pela Água. E aí eles dizem assim: lave os genitais com água fria, nunca com água quente. Espetáculo, né? Os caras sabiam os negócios há milhares de anos atrás. Interessante, né? E isso me lembra de uma coisa que o Thierry Hertog comentou no curso dele. Ele disse que tinha uma senhora de idade com tinha mamas lindas, e ele falou: como que a senhora com essa idade tem essas mamas? Aí eu lavo com água fria toda vez depois do banho, no final do banho eu passo uma água gelada nas minhas mamas. Se é isso, ele mesmo falou, se é isso eu não sei, mas talvez isso tenha toda uma conexão hormonal aí da água fria, da temperatura. Mas enfim, fica a dica, né? Vai que se por acaso funcione, né? Mal não vai fazer. Essa temperatura do banho ainda chama atenção, fundamental para o sono. Fundamental para o sono. A temperatura do corpo diminui durante a noite, correto? Se você colocar um banho muito quente e se aquecer, você já se deu conta. Pelo que o colega foi embora. As pessoas em geral fazem todos os erros em sequência. Tomam aquele banho bem quente e não conseguem dormir depois. Só quando o corpo vai se esfriando ela consegue pegar no sono. Alguém já se deu conta disso? Calor libera o cortisol, fica mais livre da CBG. Alguém se deu conta disso? Várias. As pessoas acordarem com calor, eles levam isso na coberta e pelo frio não costumam se queixar. Eu sou um que às vezes durmo, passo frio, acordo de manhã, passei frio a noite, não dorme. Com calor tu acorda, não tem jeito. É o estresse do calor. Ok? Então tem que estar essa manha. Então um banho muito quente do verão, então é uma desgraça. Fala, Gabriel, aquela mulher tem hipotireoidismo, bom, ela tem que se esquentar, senão ela não dorme também. Né? Mas tem todo esse detalhe que tem que ser levado em consideração. Bora, seguir, não vai dar tempo para nada mais. Então já foi, estresse crônico, foi. Plantas adaptogênicas. Vocês viram quando eu falei da rhodiola, eu falei de HSP 70. Lembram que eu falei ontem que o envelhecimento afetava as heat shock proteins e elas estavam envolvidas no transporte de colesterol para a mitocôndria? Alguém se deu conta disso? Aí está a conexão. O adaptógeno é a planta anti-envelhecimento hormonal. É a primeira planta que você vai usar, o primeiro tratamento é adaptógeno. Você vai ajustar suas heat shock proteins e o seu colesterol vai entrar na mitocôndria para poder virar prega e fazer o resto. E senão não vai acontecer. Então elas são inofensivas. Estou revisando isso aqui mais antiga, depois tem mais uma nova. Tem efeito geral, não é específico de uma rota metabólica. Aumentam a resistência a estressores físicos, químicos, biológicos, psicológicos, tóxicos. Tem um estudo com ginseng, acho que está aqui, vou mostrar.
e são estabilizadores, ele nem aumenta nem diminui, ela traz para o eixo. Isso que é a primeira coisa a ser usada no paciente. Não sabe o que fazer? Vai usar um Panax ginseng, um Eleuterococcus senticosus, uma Witamina sonífera, uma Rhodiola rosea. Tem efeitos não só nas adrenais, mas principalmente, mas também tem efeito no eixo inteiro e nesses outros da célula. Então, o mecanismo de ação. Ó, mecanismo de ação. Isso aqui é uma revisão recente sobre o mecanismo de ação de adaptógenos. Ora, modificam a resposta do organismo ao estresse, aumentam a resistência contra os estressores e a capacidade de se adaptar e sobreviver. Os caras começaram a usar isso aqui com os astronautas. Vocês sabem como é que foi a história, né? Os astronautas russos começaram usando isso. Depois foi para as Olimpíadas. É assim, lá na década de 70, que não tinha todas essas coisas que tem hoje, assim começaram a usar o Panax, conhecido. Né? Então, aumenta a habilidade do corpo em responder aos fatores ambientais e diminui o dano deles sobre a nossa célula. Então, tem uma lista de tudo isso é adaptógeno, de alguma forma ou outra. Até me impressionei, porque aqui tinha cúrcuma, tinha aspargo, hipérico, Mucuna pruris, que eu na altura não sabia que era, Vitis vinifera, uva. Então, um monte de coisa adaptógena que a gente não sabe o que é. A gente pode comer isso. Maca peruana, que está aqui também, eu acho. Ó, o Witamina sonífera, sim, as massas também. Marquei. Vamos lá, Rhodiola, tá ali. Eu dei um zoom aqui para ficar mais em cima. Aqui, ó, Lepidium peruvianum. Essa aqui é a maca peruana. Tá? Bora. Vocês têm a referência aí, tem todos os artigos. Tá? Fáfia, aqui tinha Fáfia, ó. Fáfia, que é o ginseng brasileiro. Super barato, está sem grana, gente. Lasca na Fáfia. 500 miligramas de manhã e de tarde, a dose é um pouco maior, também tem ações boas. Não tem tanta pesquisa, em humanos praticamente nada, cheio de estudos in vitro em animais, em células, mas é uma outra alternativa. Não deixa o cara sem proteção. Né? Mexe no cortisol, no NPY, no fator de transcrição do foxo, mexe nas HSPs. Então, esses são os mediadores da ação adaptogênica dessas plantas. Então, com a idade, HSPs produzem as heat shock proteins, protegem o fígado dos efeitos tóxicos de várias substâncias. Tem vários estudos com isso. Então, tu melhora a detoxificação, tu protege a parte hepática. Vai melhorar a tua parte hormonal também por aí. Então, com a idade, diminui a HSP70, diminui a detoxificação. Expressão máxima da HSP em condição de estresse. Então, só que o adaptógeno, se a HSP está baixa, ele é como um estressor. Ele deu um estresse hormético, melhorou a expressão. Ok? O polifenol, gente. Você sabe qual é? Eu pergunto para vocês aqui. Qual é a diferença de tomar um antioxidante, vitamina C, vitamina E, é um antioxidante, e de tu usar quercetina, esperidina, diosmina, ou extrato de semente de uva, picnogenol, proantocianidinas, epigalocatequina de chá verde. Qual é a diferença de um e de outro? Polifenol, vitamina C e tudo é antioxidante, né? Como é que é? Qual o módulo genes? O chá verde, Quando tu coloca polifenóis, o teu efeito antioxidante é hormético. Na verdade, ele é pró-oxidante. Ele ativa sinalizadores de estresse celular. E ele aumenta NRF2, que aumenta a expressão de enzimas de fase 2, de defesa da célula. Vitagenes, genes de longevidade, de transcrição mitocondrial, de defesa e proteção. Vocês todos sabem que se tu usa vitamina C e E no pós-exercício, por exemplo, diminui a adaptação mitocondrial, correto? Vocês sabem disso? Que diminui a sinalização. O polifenol não faz isso. Então, ao invés de dar o peixe, ensina a tua célula a pescar. Dá um suave estresse para ela que ela responde melhor. Então, quando tu tem esse... Porque uma das coisas que eu mais uso é aquilo que a gente viu ontem de noite, aquele pool de polifenóis. Detoxificante, é para sirtuínas, é para mitocôndria, é anti-inflamatório, é tudo. Ali eu tenho que ter, por isso que a tua dieta tem que ser lotada de polifenóis. Tá? Então vou seguir aqui. Então essas plantas aumentam o HSP, a heat shock proteins,
e outras, HSP 72, 70, HSF, então que é o Heat Shock Factor, então são muito, essa é a ação adaptogênica. Então o adaptógeno aumenta lá o HSP 72, neuroproteção, imunoestimulação, ativa o sistema imune inato. E aí quando ativa o sistema imune inato tem a ver com câncer, e aí por isso tem estudos com câncer. Não sei se vocês sabem, eu estou organizando um congresso aqui em São Paulo sobre câncer agora em agosto. 4 e 5 de agosto, sabiam? Tratamento de câncer com nutrição funcional. Dê uma olhada lá no meu Instagram, tem alguma coisa. No Instagram é A Plenitude, a empresa que estava organizando o evento, me convidou para convidar os meus amigos, etc., e montar um congresso. Vai ser aqui mesmo, aqui em São Paulo, tá? Então fiquem ligados aí. No Instagram da A Plenitude, no site deles tem a divulgação. Vou passar rápido aqui, mecanismos, NPY, HSP70, vamos lá, aumento de enzimas antioxidantes, SOD, catalase, tá? Promoção de defesa antioxidante, não é dar o antioxidante, é promover a defesa endógena. Regulação do eixo HPA, do receptor de glicocorticoide, da produção de cortisol. Então normaliza o nível quando ele está aumentado no sangue ou na saliva, seja em humanos ou em animais. Está cheio de eventos, de estudos com isso. Então, paciente com excesso de cortisol à noite, já sei que acabou, mas eu não vou acabar, viu? Acabou o meu tempo, mas eu tenho que recuperar um pouco aquela hora inicial que a gente foi atrasado um pouquinho. Tem problema, vocês estão bem de tempo, né? Quem quiser ir embora vai poder ficar no finalzinho. Então, como eu estava dizendo, a gente tem estudos. Então, aquele paciente que não dorme à noite, que eu falei, não deem melatonina, que vocês vão usar com ele. Um dos suplementos, ashwagandha, o Itamnia sonífera, é uma planta que baixa, calma a adrenal à noite. Então, o Itamnia sonífera ao deitar. Só ela não, vou botar um mix para insônia que eu uso aqui, insônia do estressado, vamos chegar lá daqui a pouquinho. Inflamação, já falei, mais mecanismos, saco o mecanismo fora. Exemplos, então, Panax atua na adrenal no eixo HPA, adaptogênico show, custo ótimo, as formas adaptogênicas têm um custo super bom, tá? Estudo com o ginseng aqui na detoxificação de ftalatos e bisfenol durante a gestação. Claro que foi em ratos, quem dá isso em humanos. Mas quem sabe daqui a um tempo não vai se descobrir se pode se usar. Será que lá na Sibéria, na Coreia, as mulheres não comem isso durante a gestação? E dá uma olhada. Tem que ver lá na etnobotânica se elas não fazem isso, né? A gente usa como suplemento, mas isso aqui é comida. Maca peruana é comida. Usam de colher, uma colher de chá, 2 colheres de chá, uma colher de sopa, é comida. Do pó, né? Falando agora. Efeito de ginseng coreano, os parâmetros de sêmen de homem com fertilidade. Então os estudos estão, 500 miligramas 3 vezes por dia, 12 semanas. É dose alta, eu uso menos, eu uso 1 grama no máximo, não precisa mais do que isso. 400 2 vezes. Mas aqui é aquela coisa, é uma droga, entre aspas, é uma intervenção só, então os caras vão numa dose maior. Eu uso o sinergismo, né? E aí o que tem os estudos, melhora a testosterona, os caras derem no sangue, daí não muda. Testosterona não muda, mas melhora o sêmen, melhora a força, melhora a libido. Mas eles, não entendo o que foi, mas a testa não mudou, mas eles não mediram na saliva para saber. Mas melhorou o heat shock proteins, melhorou o cortisol, tem outras coisas, né? Mas um dia a gente vai chegar nos estudos corretos ali. Então o Itamnia sonífera é um antiestresse também, segundo alguns, tem uma ação anabolizante semelhante ao Panax. Ambos revertem imunossupressão, mas apenas a ashwagandha consegue melhorar a atividade de macrófagos intraperitoneais, então talvez uma atividade imunomoduladora mais interessante. Melhorou depressão e ansiedade, sem efeitos colaterais que acontecem com o excesso de ginseng, como aquela parte da pressão arterial do taquicardia, que eu felizmente nunca tive. E um estudo com ashwagandha também na infertilidade masculina, tem muito estudo com esse tipo de problema, também com efeitos benéficos, tá? Eles usaram o pó da raiz 5 gramas por dia, não foi extrato padronizado, que é muito menos. Então 5 gramas é só o pó da raiz, a raiz do pó. Então aqui a gente usa menos de 1 grama quando é o extrato, tá? 500 miligramas total de ar. E tem efeitos, olha aqui o que ela faz. Diminui
Radical livre, aumenta enzima antioxidante, aumenta minerais importantes, adapta o eixo HPA e o eixo HPG, o eixo gonadal. Então, melhora a testo, e aqui estudos mostram até melhora da testo. Rhodiola, tinha comentado antes, mexe em serotonina, dopamina, norepinefrina, córtex cerebral, tronco encefálico e hipotálamo. Então é um adaptógeno de todo o eixo. Uma planta fantástica, funciona bem no primeiro dia, como eu estava dizendo. No estresse, previne a atividade de catecolaminas no tecido cardíaco, diminui as arritmias induzidas pela adrenalina. Doses 170 mg 2 vezes por dia já funciona. No estresse diminui o cortisol. Quando o cortisol está baixo, aumenta. Já expliquei isso, é um adaptógeno, não é um supressor, nenhum estimulante. Esse outro estudo, estudando 50 mg 2 vezes por dia, já melhora vários parâmetros também. Isso aqui é o extrato padronizado SHR5. Não temos aqui no Brasil esse extrato, está mais concentrado. Tá? Esse outro estudo bem interessante sobre o uso da rhodiola na menopausa. Esse trocadilho, pause a menopausa com a rhodiola rosa. Então, falando dos seus benefícios na neuroproteção, na parte cardiovascular, humor, ansiedade, depressão e cansaço. Então, uma planta que seria interessante para esse período da mulher. E a última parte da aula, a modulação de cortisol, também para o excesso de cortisol. E eu trouxe o principal aqui, a fosfatidilcerina. Tem um efeito tampão, que realmente reduz o cortisol, então por uso noturno é bem interessante. Tá? Reduz a ativação do eixo pelo estresse, pode usar diretamente, o efeito também é imediato. Tá? Já tem efeito na primeira dose também, como a Anabela tinha comentado, 400 mg já funciona. Esse estudo foi com 800 mg ao dia, 2 semanas. Isso aqui é uma dose grande, mas é aquela mesma coisa, né? Uma coisa única que está fazendo, não muda hábito de vida, não muda alimentação, não usa mais nada, é uma dose média. Esse outro estudo foi já com 400 mg dia, 3 semanas, também vários parâmetros, inclusive indivíduos sob estresse mental, diminuiu o cortisol sério e salivar, então teve uma diminuição na produção e na fração livre também. Ácido lipoico também previne o acúmulo de catecolaminas no tecido cardíaco, também tem um protetor dos efeitos do estresse, não é diretamente um redutor de cortisol, mas é um protetor dos seus efeitos. E agora, essa que é a última parte, é como é que a gente vai fazer o paciente dormir, que é uma outra parte importante na restauração glandular. Porque ele se quela aos minerais. O ácido lipoico é um quelante, ele se quela aos minerais direto. Então você vai usar em jejum, senão ele vai ser um quelante. Tá? Então, teanina. Teanina é um aminoácido que está contido no chá verde. O que mais tem concentração são os brotos do chá branco. O matcha, desculpa, tem mais depois do chá branco, depois do chá verde. E no chá preto já não tem praticamente nada. Então, o matcha tem bastante teanina, então pode ser usado como um modulador de estresse, um relaxante. Tá? E tu consegue ter um pouco mais de teanina no chá verde se tu fizer uma infusão rápida. Se tu fizer uma infusão de até 2 minutos e retirar o saquinho. Aí tu tem um chá verde menos estimulante e mais relaxante. Se tu deixar 5, 6, 7 minutos, você tem toda a extração das catequinas e um chá mais estimulante. Ok? Então você pode mexer um pouco na infusão. Não é a estratégia ideal, mas a pessoa gosta do chá verde, pode fazer essa estratégia também. Então aqui com teanina 200 mg, aumenta as ondas alfa, a sensação de relaxamento. Então é um estado relaxado, porém alerta. Então ele não é um sedante, ok? Então isso dá para usar durante o dia, inclusive, para foco de pessoas ansiosas que não conseguem estudar. Se estou muito ansiosa, não consegue estudar. A teanina é um agente interessante a ser usado. Teanina e teacrine. Teacrine aumenta a dopamina. Muito interessante para foco de quem precisa estudar. Está cansado. É uma molécula um pouco diferente da cafeína, natural também, e que aumenta a dopamina. E a gente vai usar teacrine 100 mg, por exemplo, 80 mg. Funciona no primeiro dia. Espetacular. Teacrine com teanina. Botou 200 aqui,
o outro 80, 100, espetacular, primeiro dia funciona. Não precisa ficar usando essas anfetaminas aí para estudar. É teacrine. É teacrine, isso mesmo, teacrine. Qual o horário? Eu fui paciente, em geral, pessoas assim, a maioria dos meus pacientes, o meu horário pior para estudar é depois do almoço. Dá aquele sono, Não pode ser à noite. estou meio cansado, não, pode ser à noite. Mas no máximo depois do almoço vai melhorar o teu foco durante a tarde, vai agir durante umas 5, 6 horas. Okay? Não, é teacrine, não tem H no meio. Tá? Valeriana. Valeriana, para mim, é uma das primeiras plantas para usar na insônia do ansioso. Aquela pessoa que acorda às 4 da manhã, às 3 da manhã. É a primeira planta. Ela é uma planta sob prescrição médica, infelizmente. Mas ela é extremamente eficiente. Tá? Aumenta a liberação do GABA, diminui a sua degradação, se liga ao receptor benzodiazepínico. Tá? Então tem um efeito relaxante no sistema nervoso, mais do que da parte muscular, mas relaxa o sistema nervoso em primeiro lugar. Então uma das primeiras opções em termos de relaxamento e insônia da pessoa ansiosa. Tá? Estudos com adultos usam doses menores de extratos padronizados mais concentrados, doses maiores dos outros extratos. Então 400 mg melhorou o sono, 150 reduziu a ansiedade. Então é uma planta muito boa para esses tipos de distúrbios todos. Tá? Passiflora melhora o sono e níveis de ansiedade também, interage com receptores opioides, GABA e benzodiazepínicos. Aqui já não é mais uma planta de prescrição médica, então pode ser usada de venda livre, tem inclusive a venda nas farmácias como produto venda livre, é uma opção para quem não quer prescrever e não sabe como fazer isso. Tem no laboratório Herbário, tem outros laboratórios aí bons que vendem isso. 500 mg, é uma dose forte, eu em geral uso menos do que isso, mas valeriana e lúpulo, por exemplo, é uma planta também bem interessante. Tá? Funciona muito bem, diminui latência de sono e aumenta o tempo de vigília, diminui o tempo de vigília durante a noite, tá? Os despertares noturnos. Tá? Então o lúpulo também é uma planta interessante. Melissa, inibição da GABA transaminase, a mais poderosa comparada com essas plantas para inibir essa enzima que degrada o GABA. Então mantém GABA mais tempo na fenda e assim uma ação também relaxante. Tá? Então eu botei aqui insônia do estressado 1, uma combinação que eu gosto muito: valeriana, ashwagandha, passiflora com GABA e um pouquinho de magnésio. Magnésio eu digo que não uso com muita frequência aqui, porque dá muito volume na cápsula e aí a pessoa vai ter que tomar muita água e vai acordar de noite para ir no banheiro. A última coisa que eu quero é que o meu paciente tenha que acordar no banheiro, justamente porque eu dei um suplemento para ele. Então você vai botar só um GABA, valeriana, ashwagandha e passiflora, por exemplo. Tá? Uma dose ao deitar. Por que ao deitar? Porque ele dorme, o problema é que ele acorda depois. Não precisa tomar uma hora antes, senão tem gente que manda. Não tem problema, ele dorme bem, só que ele acorda. Então toma na hora que deita. Tá? É um paciente viciado em benzodiazepínico. Valeriana é utilizada na retirada do vício de benzodiazepínico, é a droga de eleição. O tratamento de eleição para retirada de benzodiazepínico é valeriana officinalis, isso é padrão, tem o mesmo mecanismo de ação. Aí as outras tu vai usar no sinergismo, tá? Mas a valeriana é o protótipo para ter essa ação e harmonizar o sistema. Insônia do estressado 2, olha só, tem uma outra fórmula ainda para vocês. Teanina com serenzo. Serenzo é um extrato cítrico de D-limoneno, também relaxante, também aumenta a GABA. Mais um GABA, mais uma ashwagandha que eu não abandono. E um pouquinho de fosfatidilcerina para não dar muito volume. Então só uns 100 mg para não dar tanto e não encarecer tanto. Dá para usar de dia para ansiedade, dá para usar de noite para insônia. Tá? Insônia 3. De insônia tem que fazer de 200 formas. Aqui eu botei com melissa e com mulungu. Mulungu é uma outra planta que eu nem falei. Espetáculo. Sem valeriana, o nutricionista, tem vários aqui na sala ainda.
Quem é nutri ainda que ficou até o final? Olha aí. Não pode usar valeriana? Ashwagandha, gente. Taca na ashwagandha. Não pode valeriana, ashwagandha. Passiflora, melissa, mulungu. Uma fórmula top para usar também ao deitar. Funciona bem também. Se não funcionou tão bem, não posso usar valeriana, aumenta mais a ashwagandha, o Itamnia. Vou botar aqui 300, 350, 400. Quanto mais estressado, mais ashwagandha ao deitar. Tá? Sempre o Itamnia sonífera, tá? Eu escrevo em geral ashwagandha. Agora insônia sublingual. Olha os nomes das formas doidas. Sublingual também é boa. E aqui eu não estou cometendo crimes sublinguais quando planta sublingual, né? Nem magnésio quelado, né, Arabella? Tudo coisa pequena em dose pequena. Dá para usar até menos, gente. Aqui eu fui meio... Dá para botar tipo 50 de glicina, 50 de taurina, 50 de GABA, 50 de teanina, pouquinho de piridoxal fosfato de uma forma ativa que já vai para o cérebro pronto aqui. Pouquinho, porque você está em sublingual. Não vai ser comido pelo intestino, o fígado e todas as células do corpo, o microbioma, o parasita. Está indo direto para o cérebro. E aí o cara abre aquilo. O que eu faço aqui? Eu peço, abre a cápsula e põe o pó embaixo da língua. Direto. Sem nada. Esses ingredientes aqui dá, o sabor dá. Não vai atrapalhar. Tá? E é pouco pó e entra embaixo da língua. E aí absorve rápido. Ok? Na farmacêutica ali, Gabriel, ionotáveis nessa cápsula, tem um pouquinho de excesso de volume, talvez menor, daria? Eu acho. É porque o orotável, Vai lá. ele não é sublingual. Não é sublingual, ele é oral. Um tablete oral, aí a pessoa vai chupar aquilo ali. Mas tem que deixar Falou, quietinho, mas é o que eu Melhor gosto. é essa forma. O pó puro e... O pozinho abre embaixo da língua. A melatonina que eu uso, que eu trago, por exemplo, em viagem, ou quando eu viajo para fora do Brasil, fuso horário, é só melatonina e o recipiente, acho que é manitol, que é um pozinho. Deu, abre a cápsula e põe embaixo da língua o pó. Acabou. Tem gente que põe a cápsula inteira. Também a cápsula de sol, dá para usar uma cápsula de sol ali. Nos Estados Unidos, a gente compra muito melatonina de 1 miligrama com L-teanina de 200. Pode ser. Veja que eu botei 0,5. Eu não uso mais que 0,5 em ninguém no sublingual. É 0,5, 0,4, 0,3 e óbvio, média melatonina. Viu o que aconteceu? Aí tu deu, mediu, resolveu. O Lúcio estava falando. Tu usa a dose de melatonina adequada, chega no nível adequado, é isso que tu quer. Mas aqui eu botei com melatonina. Pode usar sem melatonina. Vai medir a melatonina primeiro. Deixa o cara produzir a melatonina. Pul adaptogênico, já tinha ido. 2, já tinha ido. Slide repetido. Plus, já tinha também. Desculpa. Conclusões. Trazei um pouquinho aí, né? Conclusões. Slide de resumo para vocês. Aquele slide do resumo. Não falou muita coisa nessa aula. A colega ali aprendeu alguma coisa, né? Olha o que eu botei aqui. Estratégias para modular. Eixo aqui, resumi aqui em cima. Eixo HPA, eixo HPG, sistema nervoso autônomo, simpático, parasimpático. Tudo foi modulado. Gônadas, adrenal. Não falando foi de tireoide aqui, né? Também já tem uma semana de aula, né? Meditação, minha gente. Eu baixei tanto estudo de meditação que você não tem ideia. Li uma parte, não botei nenhum. Muito estudo de meditação. Desativando o sistema límbico, ativando o córtex pré-frontal. Que é o que diferencia o homem do macaco, gente. Ou a gente não usa o córtex pré-frontal, a gente está com um ser humano primitivo. A meditação ativa o córtex pré-frontal e inibe o sistema límbico. Tá? Meditação, exercício físico é bom. Se for pela manhã, melhor ainda. Se for pela manhã e no sol, melhor ainda. É o plus. A alimentação adequada quanto aos carboidratos sem alto índice glicêmico. Já viu a resistência à insulina, falamos várias vezes. Fitoquímicos, muitos polifenóis a gente quer. A gente quer as células inundadas de polifenóis. A gente quer uma chuva de polifenóis na célula. A gente quer modulando as rotas. Estão enxergando isso? Estão enxergando os HSP sendo ativados, o NRF2, o FOSH? Modulação dessas enzimas.
sem cafeína, sem açúcar, sem álcool, praticar a gratidão. Eu achei estudo com isso. Pessoas pegavam, eu ia fazer com vocês hoje. Você faz uma lista no papel, não estamos atrasados lá para fazer, 5 coisas que te dei, 5 motivos para ser grato. E tu pode fazer uma outra lista, 5 coisas que tu não tem e que tu não queria ter. Eu não queria ser paraplégico, não queria ter câncer, não, pode fazer agora quem quiser. Não queria ter Alzheimer, eu não queria morar em Cuba. 5 coisas que você não tem e não queria ter. Isso aumenta a sua felicidade imediatamente. Imediatamente. Quando você não achar que está triste, que está ruim, faça uma lista dessas. Na hora você fica mais feliz. Quando você vê aqueles seus pacientes no fim do dia, você vê tudo que eles tinham de problema. Faz uma lista e lê, põe na sua cara isso. Isso é equilibrar o seu sistema nervoso. Exercício respiratório, sono suficiente em quantidade e qualidade. Não falei massagem, contato com a pele, atividade sexual. Atividade sexual equilibra os seus hormônios. Na hora, pós-atividade. E só o contato com a pele da massagem baixa o cortisol também. No reiki foi só em posição de mãos. Agora, a massagem, qualquer massagem, você baixa o seu cortisol também. Então isso é importante, estresse. Riso, humor, falei sobre comédia, né? Então, na hora, modula também, falei sobre reiki, suplementos, falei sobre milhares de suplementos. Então, tem muitas estratégias a serem feitas. Muitas coisas. E o nosso eixo central sempre foi a teia da nutrição funcional, a matriz. Isso aqui é o que nos permite não perder o foco. Se você não tem essa visão, você vai apenas ficar perdido na perfumaria. Você fica perdido nos sinais e sintomas. Você fica perdido com a decoração, com o frufru. Você tem que ir na base, você tem que ir no âmago do problema. Você tem que ir nas causas, nas origens. E é por isso que a gente veio aqui e montou esse curso. Porque as pessoas estão se perdendo na perfumaria. Elas querem tratar o final sem tratar o início. Elas querem ir downstream, elas têm que ir upstream. Tem que tratar lá em cima e deixar o corpo regular e fazer o resto. Elas têm que entender que as causas dos problemas de comunicação intracelular, hormônios inclusive, estão no restante da teia. E você tem que olhar esses parâmetros como um todo, de forma global. O nosso objetivo era ensinar para vocês, a passar um pouco dessa... O que vocês vão fazer com isso a partir de agora, eu não faço a menor ideia. O nosso trabalho, algumas de vocês assistiram aqui pela primeira vez, né? Alguém aqui, alguns, eu me lembro que eu perguntei no início, assistiram a primeira vez. Outros já assistiram a segunda. Outros a terceira, quem sabe. O que nós passamos aqui são ferramentas. Essas ferramentas, elas são como uma faca. A faca, ela é uma faca, ela é boa, ela é ruim. A faca pode ser usada para matar uma pessoa, ou para passar uma pasta de amêndoas num biscoito de arroz integral orgânico. Eu não sei o que você vai fazer com a faca. Se ela ficar parada na caixa de ferramentas, ela enferruja e estraga. E não ajuda em nada ninguém. O meu objetivo, o nosso objetivo é que você ponha isso para funcionar. E traga verdadeira luz, verdadeira energia e verdadeira saúde para aqueles que procuram vocês. Porque às vezes, vocês acham que a pessoa quer a solução mais rápida. Ela apenas foi treinada pela mídia e pelas redes sociais a achar que aquela é a única solução. O paciente procura vocês porque ele quer ficar bom. E ele acha que ele precisa de uma dieta de emagrecimento. Ele acha que ele tem que tomar o hormônio. Cabe a vocês decidir se isso é o ideal para ele ou não. E dizer isso para ele. Vocês são os entendidos. E se esse paciente não voltar mais porque vocês não deram o que ele queria, agradeçam. Melhor. Vocês vão começar a atrair pessoas que querem a solução de verdade. E essa foi a atitude que eu tomei no início da minha vida profissional. Quando as pessoas chegavam e diziam: Gabriel, mas acabou a consulta, tu não vai me dar uma dieta? Não, não vou te dar uma dieta. Eu te conheço só há 60 minutos. Eu vou te dar uma dieta.
Mas como eu paguei a consulta, chegaram a me dizer, a próxima vez tu paga por uma revista na banca, tem mais barato, tem várias dietas, todo mês uma diferente. Tu está me pagando para eu solucionar o teu problema, não para te dar uma dieta. Tu acha que a solução é a dieta. Eu sei que não é a dieta. Eu sei que eu preciso te conhecer e te ensinar. Vocês estão entendendo onde a gente quer chegar? Nós somos terapeutas no sentido amplo da palavra, de tratar as pessoas no sentido verdadeiro e profundo, nas suas mais diversas causas, de entender a pessoa e oferecer a solução para ela. E se a gente não entender isso aqui, a gente não vai conseguir tratar a pessoa, tratar na causa. Então hoje eu joguei aqui dentro de vocês uma semente, e essa semente ela pode se desenvolver ou não. Essa semente está caindo hoje num terreno, e esse terreno pode ser um terreno pedregoso e arisco e seco, e vocês vão ter que preparar esse terreno para ser um terreno fértil, saudável, e com uma agressãozinha, uma honesta também é bom para ela crescer forte, e essa árvore pode crescer e dar ótimos e fantásticos frutos, que são a nutrição adequada daqueles que estão ao redor de vocês. Como está esse terreno, a partir de hoje é vocês que vão cuidar, não sou mais eu. É vocês que vão cultivar essa semente. E o meu desejo do fundo do coração, é que vocês tenham essa capacidade, essa energia, essa força, essa dedicação, de a cada dia dar o cuidado para ela. Para que ela realmente vire, se transforme nessa linda árvore frondosa que dá sombra, que dá frutos, que dá oxigênio, que resfria o planeta, ou seja, que dá tudo de bom que a gente precisa. Eu agradeço do fundo do coração a oportunidade, o convite de estar aqui hoje conversando com vocês, e eu gostaria de finalizar dizendo que vocês têm isso nas mãos de vocês, que vocês têm nas células de vocês genes que precisam ser respeitados. Por isso que eu digo, respeitem os seus genes, pratiquem nutrição funcional, porque em cada garfada o seu destino está sendo determinado. Muito obrigado e até a próxima.